Bem-vindos a mais uma live. Então, ver videoaula, ler a apostila não é estudar. Estudar é você adquirir conhecimento, não é comer os livros, não é sentar a bunda na cadeira e morrer estudando. Estudar é adquirir conhecimento. Às vezes você pode estar lavando a louça e pode estar adquirindo conhecimento, né? Você pode lembrar daquele conteúdo lá de química orgânica, né? E entender as moléculas de gordura, entender aqueles conteúdos de química orgânica, polar, apolar, e você está lavando a louça e está estudando. Você pode estar tomando banho e lembrar que dentro do chuveiro tem um resistor e entender todos os processos, né, de aquecimento ali da água, a questão dos elétrons, né, qual que é a função do resistor, né, o calor, energia térmica. Então, tem várias formas de você estudar sem sentar a bunda na cadeira, né, como muitas pessoas pregam por aí, tá? Então, eu defendo essa tese, né, que é possível você passar em medicina em 60 dias, começando absoluto zero. E eu sei que é algo ousado, né? Eu sei que muitas pessoas não acreditam nisso, mas eu defendo essa tese porque eu acredito que a neurociência, nos últimos 10 anos, ela mostrou para nós que embaixo da calota craniana você tem aí o computador mais potente do planeta Terra. Só que, infelizmente, o método tradicional da escola e dos cursinhos não estimula tão certo, e por isso que você fica anos aí até passar em medicina. Muitas pessoas acabam desistindo, né? Só que isso é muito benéfico para o dono do cursinho, porque quanto mais tempo você fica estudando até passar em medicina, mais ele ganha, né? Então, eu quero quebrar essa crença aí, né, que as pessoas têm que demora muito tempo, que é muito difícil. Eu quero mostrar aí que é possível, tá? Eu sei que é uma ideia ousada, eu sei que muitas pessoas não acreditam nisso, mas eu quero instalar esse aplicativo mental aí no Windows de vocês, né, no Windows mental, e mostrar para vocês que é possível você construir coisas extraordinárias no período de 60 dias, tá? E aí, ao longo dessa semana de aquecimento, aí vocês vão entender, né, o que significa essa questão dos 60 dias, tá? Olha, mas a minha prova é daqui 6 meses, a minha prova é daqui um ano, não tem problema, tá? O objetivo é que você entenda, né, o que acontece no teu estudo quando você começa a pensar em 60 dias e não mais em 3 anos, né? Quando você pensa em 1 ano, 2 anos, 3 anos, você acaba procrastinando, tá? Então, assim, o meu objetivo é quebrar essa crença, né? Eu sempre trago o exemplo do Thomas Edison, né? Ele foi o criador da lâmpada elétrica. E um dia ele falou: eu vou iluminar a casa das pessoas no mundo inteiro, né? Eu vou criar a lâmpada elétrica. Muitas pessoas zombaram dele, muitas pessoas riram dele, né? E ele falou: não, eu vou mudar essa parada aqui, né? Eu vou mudar essa parada. Muitas pessoas começaram a rir dele e ele acreditou naquilo. Ele errou 1000 vezes, né? Ele criou várias formas erradas, né, de construir a lâmpada elétrica, e depois de 1000 erros ele conseguiu, e aí hoje todo mundo usa, né, o conhecimento que ele adquiriu lá no passado, mas primeiro todo mundo zombou dele, né? Então eu quero que no futuro, nos próximos 3 anos, seja normal as pessoas começar a estudar para passar em medicina e saiba que em 60 dias ela consegue passar, como acontece no concurso público, né? Então, tu vê várias pessoas que foram aprovadas em concurso público, a pessoa estudou 30 dias, a pessoa estudou 45 dias, a pessoa estudou 50 e poucos dias, então é comum isso. Tu vê, o cara foi aprovado na Polícia Federal, né? Estudou 50 dias, foi aprovado na Polícia Civil, estudou 30 dias, né? Então isso é muito comum no concurso público. Porém, na medicina, quando é falado isso, as pessoas veem com péssimos olhos. Então eu quero quebrar esse conceito aí, tô lutando para quebrar esse conceito através, né, provando isso através da neurociência da aprendizagem, né? Então, uma meta que eu tenho, e a história dos meus alunos, a minha história vem provando que é possível, né? Então, eu mesmo com diagnóstico de TDAH, mesmo com dislexia, eu consegui. Os meus alunos, mesmo começando absoluto zero, também conseguiram, né? E você também pode ter resultados extraordinários, passar esses 60 dias ou passar esse ano no Enem, e ano que vem, né, tá na faculdade de medicina de graça, na federal ou na particular, com bolsa 100%, tá? Eu vi que tem um comentário aqui bem interessante, né? É, deixa eu ver aqui, ó. O Henrique Gomes, ele falou o seguinte: é meu caso, infelizmente, pagar cursinho e não aprender nada, né? Então percebam que tem bastante isso, né? A galera acaba gastando dinheiro, né? Acaba gastando, né? Tem uma pergunta aqui bem interessante da Milena, né? Ela pergunta como regular o sono, tá? Milena dos Santos, né? Ela pergunta como regular o sono.
Então, o sono é algo extremamente importante, né? Ele é durante o sono que acontece a consolidação da memória, tá? Então, a memória, né? A recuperação cerebral, essa recuperação fisiológica, né? Imagina que o teu telefone, quando você gasta a energia dele, né? Quando você acaba com a bateria do telefone, você coloca ali para carregar, né? Você pega seu telefone, bota ali o carregador, né? Deixa ele um tempinho ali até ele recarregar a energia, recarregar a bateria dele para você poder voltar a utilizar o seu telefone. O sono é a mesma coisa, só que para o cérebro, né? O cérebro é como se fosse um supercomputador. Então ele precisa desse descanso e é durante o sono que você tem a consolidação da memória, é durante o sono que você tem, então, a recuperação fisiológica, né? Tanto física quanto cognitiva, né? Então, você, durante o sono, você recupera ali, né? Você tem uma recuperação neuronal e isso te dá a energia, né? Te dá a motivação para que no outro dia você consiga voltar a estudar. Então, o sono ele é fundamental, né, do ponto de vista neurofisiológico, para que você consiga recuperar a tua cognição, consiga recuperar as tuas emoções, né, que tu tenha uma boa qualidade das tuas emoções, uma boa saúde emocional, né? As emoções elas participam diretamente do processo de aprendizagem e do processo de memorização. Então, o sono ele é a base do estudo, né? Eu sempre coloco a nutrição cerebral, o sono e o exercício físico é a base para a pessoa conseguir passar em medicina em 60 dias ou passar em medicina esse ano através do Enem, né? Buscando aí um SISU, buscando o ProUni, ou buscando o programa Mais Médicos, né? Que é uma outra possibilidade aí para você conseguir fazer medicina de graça, não precisar ter que ir para o Paraguai, ter que ir para Venezuela, Bolívia, né? Esses países aí da América Latina aí, para que vocês não precisam ir para esses países, né? Para que vocês consigam ficar no Brasil, né? Perto da família de vocês e conseguir agregar valor aí, porque a medicina ela ajuda bastante o SUS, né? Então acaba que os estudantes de medicina eles agregam bastante valor para o SUS, né? Então, tem muitas pessoas que é atendida por estudantes, né? Então a gente aprende e além de aprender a gente acaba ajudando as pessoas que usam, né, o sistema do SUS, né? Então não vale a pena você ir para outro país, né? Vale a pena você ficar no Brasil e fazer medicina de graça. Então, a base, né? Nutrição cerebral, sono e exercício físico, tá? Então, o sono é a base. Se você estuda o dia inteiro, né? E você dorme mal, você não aprende, você não tem uma consolidação da memória. E aí, no outro dia, você não vai lembrar do que você havia estudado, né? Então, o sono é a base de tudo, né? Se a pessoa não tem um bom sono, já era, né? Ela vai perder 2, 3, 4, 5 anos até conseguir passar em medicina, né? E aí, a Milena, ela pergunta, né? Como é que eu vou regular meu sono, tá? Assim, precisa de muito tempo para ficar aqui explicando isso, né? Precisa de horas para explicar isso. Como eu quero responder aqui o máximo de perguntas, eu vou ser bem objetivo, tá? No futuro a gente pode fazer uma aula sobre isso, vou ser bem objetivo. Primeira coisa para você regular o sono é você colocar um horário que você vai acordar. Estipula um horário que você vai acordar. Por exemplo, eu tenho que acordar às 6 horas da manhã. Eu tenho que acordar às 7 horas da manhã, tá? Estipula um horário fixo que você vai acordar todos os dias. Eu recomendo você acordar antes das 7 horas da manhã. Depois, eu acho que é muito ruim, tá? Às vezes a pessoa trabalha às 8 horas, ela tem só uma hora ali, naquele horário matinal, que é um dos melhores horários para você fazer uma leitura, para você fazer uma bateria de questões, para você fazer uma revisão ativa. O melhor horário para você estudar é quando você acorda, tá? Ali é o melhor horário, onde você está com a tua energia 100%, você não tem distrações, né? Então, eu recomendo sempre acordar antes das 7 horas da manhã. Depois, eu acho que não é benéfico, tá? Beleza. Você estipulando esse horário que você vai acordar, agora você tem que estipular o horário que você vai dormir para bater de 7 a 8 horas, tá? Então, por exemplo, se você vai acordar às 6 horas da manhã, então, portanto, você tem que dormir às 10 horas da noite, tá? Para bater as suas 8 horas de sono, tá? Só que assim, para você ir dormir às 10 horas da noite, você precisa, então, 2 horas antes, por exemplo, 8 horas da noite, né? Eu vou dormir às 10, então 2 horas antes, 8 horas da noite, você precisa parar de estudar, você precisa parar de mexer nas redes sociais, você precisa parar de estimular a tua cognição, tá? Então, isso seria o padrão ouro, assim.
Você tem um horário que você acorda sempre e um horário que você começa a se preparar para fazer a sua higiene do sono. Não mexer nas redes sociais, não comer nenhum alimento pesado, né? Não ficar vendo, por exemplo, um filme de terror, ficar vendo uma série que vai te deixar ansioso, que vai te deixar nervoso, né? Isso daí é muito importante, né? Ficar ali nas redes sociais, porque isso bloqueia a produção da melatonina, que é um químico fundamental para o processo aí do sono, tá? Então, seriam as duas orientações que eu daria aí para você conseguir regular o seu sono, tá? Não é na primeira semana, a primeira semana vai ser bem difícil, na segunda semana fica um pouco mais tranquilo, na terceira semana você já cria o hábito, na quarta semana você já está com o seu sono regulado e já começa a ver resultados extraordinários na sua rotina de estudo, tá? Ó, o Henrique pergunta, né? Se é normal ficar 3 anos no cursinho? Não, não é normal, né? Não é normal você ficar todo esse tempo aí, tá? Por quê? Porque se a gente. Vamos falar de neurociência, né? A neurociência é a ciência que estuda como que o cérebro aprende, tá? Então tem vários braços da neurociência e tem um braço da neurociência chamado neurociência da aprendizagem. Ela vai entender como que o nosso cérebro aprende, tá? Então vai ter vários estudos científicos. Vou dar um exemplo para você. Por exemplo, imagina uma doença, né? Hipertensão, né? Insuficiência cardíaca. Imagina uma doença do coração, tá? E aí essa doença vai ter um medicamento que vai resolver esse problema, tá? Então, os cientistas querem ver qual que é o melhor remédio para tratar aquela doença. Então, eles vão pegar lá um grupo de pessoas, o grupo A toma esse remédio e o grupo B não toma esse remédio, toma um placebo, toma farinha, né? Ou, por exemplo, o grupo A toma um remédio e o grupo B toma outro remédio. Aí eles vão ver qual que é o melhor remédio para resolver aquela doença. Isso é ciência. A neurociência faz a mesma coisa, que ela faz com o estudo, né? Então, vamos pegar dois grupos de estudo, vamos pegar o grupo A e o grupo B, e vamos estimular eles a aprender um determinado conteúdo usando uma determinada técnica, ver videoaula, leitura, fazer questões, explicar o conteúdo para alguém. E aí, a neurociência mostra, então, para nós que a pior forma de você estudar é vendo videoaula e lendo, tá? São as piores formas de você estudar, segundo a neurociência, tá? Então, acontece, quando você fica estudando ali no cursinho, vendo videoaula, né? Você fica a semana inteira, aí chega final de semana, tua mãe te pergunta, pô, Henrique, o que tu aprendeu aí a semana inteira estudando? O que tu aprendeu que se cair na prova não tem como tu errar? E aí tu fica pensando, e não lembra de nada. Então, ou seja, tu perdeu uma semana inteira de estudo que você não teve retenção, que você não teve aprendizagem, né? Aí, obviamente, dessa forma, vai ser impossível você conseguir uma aprovação em medicina no primeiro ano, ou em 6 meses, ou em 60 dias. O primeiro ano vai ser só perca de tempo. O segundo ano, né? Aí você vai ter uma noção no terceiro ano, que daí você vai ter ali um desempenho cognitivo. Então, vou dar um exemplo. Simulados, tá? Tu pega simulados no cursinho aí, né? São 4 a 5 simulados no cursinho, tá? Os meus alunos, eles fazem 25 simulados. Entendeu? O modelo Enem com 2 dias. Cada simulado é dividido em 2 dias. Então, o cara fez 25 provas do Enem em casa com o tempo. Então, tu vê, ele praticou, que é praticando que você mais aprende. No nosso caso aqui, é prova, né? Na medicina, tu vai praticar como? Vendo pacientes no hospital. Então, tu pega as melhores escolas de medicina do mundo, elas fazem essas metodologias ativas, né? Então, você estuda praticando, não vendo videoaula, não assistindo aula. Então, pega a Harvard, que é a melhor faculdade de medicina do mundo, lá eles usam metodologias ativas. Você vai para a prática desde o primeiro dia de aula, desde a primeira semana de aula, você já vai para a prática, já vai para o hospital para ver paciente. Porque eles sabem que é assim que o cérebro aprende, né? Se tu pegar como é que o ser humano desenvolveu o aprendizado, né? Pega lá no período das cavernas, milhares de anos atrás. Como é que ele aprendeu a caçar? Porque tinha um problema para ele resolver. Ele estava passando fome, ele tinha que aprender a caçar. Quem não aprendeu a caçar, ficou para trás, não deixou descendentes para contar a história. Quem não memorizou onde tinha predador e onde que tinha alimento, não deixou descendentes para contar a história, ficou para trás, ficou no caminho. Então percebe, o nosso cérebro ele aprende se tiver um problema. Então o teu professor joga lá a fórmula de física, joga os conceitos de física, joga todas aquelas informações do teu cérebro, você não sabe, por que eu tenho que guardar isso aqui? Que problema que eu tenho que resolver? Agora, se você vai direto para a prática, se você é ativo, faz provas, vê como é que o teu inimigo vai cobrar esse conteúdo de você no dia da prova, fica muito mais fácil você aprender esses conteúdos, né?
Então, tu pega, por exemplo, vou dar só esse exemplo de prova, tá? Então, assim, tu pega a maioria dos cursinhos, o cara faz 4, 5 provas no ano. O meu aluno faz 25 provas no primeiro ciclo dele de 60 dias. Então, ele já fez 5 vezes mais do que um vestibulando tradicional. Tu pega a redação, o cara faz uma redação por semana. O meu aluno faz, no mínimo, 3 redações por semana. Ele faz 60 redações no primeiro ciclo dele de 60 dias. Tu entende? Então, tem um volume de prática muito maior. Se você, Henrique, se você quer ser um médico de sucesso, o que você tem que fazer? Você tem que praticar, né? Tu vai fazer uma cirurgia. Qual o cirurgião que vai fazer a cirurgia com você? Aquele cirurgião que tem um monte de teoria, mas ele operou pouco. Ou aquele cirurgião que tem pouca teoria, mas o cara tem muita cirurgia. Ele fez mais de 100 cirurgias, ele fez 200 cirurgias. Ou tu vai querer aquele cirurgião que tem a teoria e tem pouca prática. Qual cirurgião você escolheria para fazer uma cirurgia? Vou dar um exemplo. Uma cirurgia bariátrica. Vou dar um exemplo que eu estava estudando semana passada com o Dr. Lucas. Cirurgia bariátrica. Qual cirurgião o Henrique escolheria? Comenta aqui para mim. Comenta aqui, Henrique. Para mim, qual cirurgião você escolheria? O cirurgião A, que tem muita teoria, mas tem pouca prática, ou você escolheria o cirurgião B, que tem pouca teoria, mas o cara fez mais de 200 cirurgias? Qual deles você escolheria? Qual deles você acha que tem mais conhecimento? O A ou o B? Quem quiser comentar, comenta aqui também, pessoal. Não precisa ser só o Henrique. Se você quer participar aqui dessa enquete, comenta aqui também, tá? Deixa aí seu comentário. Qual você escolheria? O B, né? Quem mais? Quem mais escolheria o B? O que tem mais prática? Fez mais de 200 cirurgias. Tanto que se você perguntar, né? Pode até fazer esse exercício. Se você chegar para um cirurgião, né? Tu percebe, pergunta para ele, quando que foi que você mais aprendeu? Ele vai falar o seguinte para ti, eu aprendi mais na residência. Aí até perguntar, tu tinha aula na residência? Não, eu tinha muita pouca aula, porém eu tinha muita prática. Eu aprendi praticando. Então ele vai falar que a curva de aprendizagem dele foi durante a residência, porque ele tinha muita prática. Prática, 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 prática. Ali foi a maior curva de aprendizagem dele. Porque ele tinha muita, muita, muita prática. Entende? Então percebe. Você vai fazer a prova que vai decidir o futuro da sua vida, mas você fica dentro da sala de aula o dia inteiro escutando o professor falar. Você deveria estar em casa praticando, fazendo prova, 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 prova. Sujando a mão de terra, mesmo que você não tenha base, porque é errando que você aprende. O cérebro, ele só guarda o conhecimento se você tiver um problema para resolver. O cérebro humano desenvolveu as capacidades, desenvolveu, né, o córtex pré-frontal, que é a estrutura mais sofisticada do cérebro, ele desenvolveu essa estrutura praticando, com problemas para resolver. Começou lá, não sei caçar, então tem que criar uma ferramenta para melhorar a minha capacidade de caça, porque senão eu vou morrer de fome. A memória, guardar as informações. Então tem que memorizar que naquele local tem um predador e que naquele outro local da floresta tem comida. Quem não desenvolveu essas habilidades cognitivas não deixou descendentes para contar a história. Essa pessoa morreu. Então, ao longo dos milhares de anos, o cérebro foi desenvolvendo essa capacidade cognitiva de aprender e memorizar porque tinha problema para resolver. Tá? Então, assim, é um tiro no pé a pessoa que fica anos ali, fica anos no cursinho, né? Assim, é bom para quem é dono do cursinho, né? O dono do cursinho é ótimo, né? Quanto mais tempo o Henrique fica lá, mais dinheiro ele ganha, né? E aí tem um comentário aqui, ó, tem um comentário, olha que poderoso, né? A Oliveira, ela comentou assim, ó, sou uma ATM, né? Ou seja, ela é uma aluna do método Atleta da Mente. Minha vida mudou bastante, parece que o Léo abriu meu cérebro e consertou tudo. Olha que interessante, né? A Cida Oliveira. Obrigado, querida. Olha que legal o comentário dela, né? Cida Oliveira, né? Parece que ele abriu o meu cérebro e consertou tudo, né? Então, assim, é muito legal isso. É comum, né, ver esses alunos falando dos ganhos imediatos, né? Os resultados imediatos que eles tiveram aplicando, né? O método que eu criei, né? Léo, por que tu criou esse método de estudo? Porque eu fui classificado pela escola como uma pessoa burra, como uma pessoa que não ia ter futuro na vida. Os meus professores da escola falaram isso para mim. Você não tem futuro, você vai ter o mesmo futuro, a mesma vida que teus pais, porque você não aprende, você não memoriza. Né? Eles falaram isso para mim. E aí depois a neurociência mostrou para mim que a culpa não era minha, que a culpa era da escola.
A culpa era do cursinho por eu não ter passado em medicina. A culpa era deles. Eles eram os culpados, porque essa técnica de estudo não funciona. Tu pega países como, por exemplo, os americanos, o europeu, os melhores sistemas educacionais do mundo, lá a técnica deles é totalmente diferente da nossa. A nossa é uma técnica obsoleta de 100 anos atrás. Enquanto o europeu, o americano é totalmente diferente. Totalmente diferente. E aí eu descobri que a culpa não era minha. E aí eu criei uma metodologia que me fizesse passar em medicina em 60 dias. Consegui passar em medicina, né? Daqui a alguns anos, eu viro o primeiro médico da minha família, né? E ajudei várias, e essa metodologia ajudou várias pessoas aí a passarem em medicina, né? Inclusive no domingo, eu estava conversando aí com um aluno que foi aprovado, Natan, foi aprovado em medicina aí em São Paulo, está fazendo medicina. Então isso é muito legal. Vamos lá, pessoal, dá tempo ainda de responder mais uma pergunta, tá? Mandem aí as dúvidas de vocês, tá? Vou responder mais uma pergunta. Ó, a Bia falou, né? Eu entendo a aula certinho, mas quando eu vou fazer os exercícios, não entendo. E sempre preciso de ajuda. Então, assim, Bia, no dia do Enem, no dia do vestibular, você vai fazer o quê? Você vai ver uma videoaula ou você vai fazer questões? Né? Fica aí o questionamento para a Bia, né? Fica o questionamento para ela, né? Quando eu entendi isso, eu comecei a estudar por meio de provas. Eu vou fazer a prova que vai decidir o futuro da minha vida, só que eu estudo por meio de videoaulas. No dia do Enem não vai ter nenhuma videoaula, né? Não vai ter videoaula. E se tu pegar as descobertas da medicina, as descobertas da agricultura, da engenharia, também eles não tinham base. Eles descobriram aquilo, eles queimaram os neurônios para desenvolver aquele conhecimento. É a mesma coisa nos estudos para passar em medicina. Não precisa ter base, você tem que aprender errando mesmo. Aí você erra uma vez, duas vezes, três vezes, 10 vezes. Aí chega uma hora que você para de errar, né? Só que a escola fala que você não pode errar, né? Porque se você comete um erro na escola, se você fala alguma coisa errada na escola, no cursinho, os seus colegas que estão ali com você, eles vão rir de você. Os, os seus colegas, eles vão dar risada de você. Porque você cometeu um erro. Eles vão rir de você. Porque você cometeu um erro. Eu lembro que uma vez na escola, né, eu levantei a mão e falei alguma coisa errada. Era uma aula de português. Todos os meus colegas começaram a rir de mim. Eu nunca mais levantei a mão na escola. Porque o meu memória do medo, tá? Eu vou falar sobre isso na Masterclass Você na Medicina. A memória do medo. Tem um estudo mostrando isso, né? Acontece, as amígdalas do cérebro, que vão gerar essa resposta emocional do medo, raiva, tristeza, alegria, elas criam uma memorização, elas têm vias de comunicação com o hipocampo. O hipocampo é uma estrutura do sistema límbico que está intimamente relacionado com o centro de consolidação da memória, né? O centro de construção da memória, o hipocampo. Então, você memoriza essas coisas que dão medo, essas coisas tristes, você memoriza muito mais rápido. E aí você cria uma neuroassociação negativa com estudar, né? Eu tinha medo de ir para a escola, eu não gostava de ir na escola. Por quê? Porque o meu cérebro associou aquilo com algo negativo. Vai ter uma neuroassociação negativa. É a mesma coisa você... O que é neuroassociação? Só para vocês entenderem. Imagina que você teve um acidente de bicicleta, né? Você estava andando de bicicleta ali, pum, capotou a bicicleta, caiu, machucou o ombro, machucou o cotovelo, ralou o cotovelo, né? Teve uma dor tremenda, né? Teve ali uma situação muito negativa. E aí passou um carro e estava tocando uma música, né? Imagina aí uma música qualquer. Tava tocando essa música e você, teu cérebro focou naquela música, bem naquele momento, naquela situação, ele passou esse carro tocando essa música. E aí passa um ano, passa 2 anos e você, pum, passa um carro tocando essa mesma música, ou você tá em casa e tocou essa música na rádio, ou você tá numa festa e tocou essa música, pum, você associa a música com aquele evento, com aquela situação que aconteceu com você. Ou seja, isso é uma neuroassociação. Então eu associei estudar com algo negativo, com dor, com tristeza. Por isso que eu não aprendi a física, por isso que eu não aprendi a matemática, porque eu tinha esse bloqueio, né? Nós temos a teoria do iceberg, né? Então, lembra lá, a pontinha do iceberg e aqui embaixo tem um monte de coisa. Então, a gente chama consciente a pontinha do iceberg e inconsciente tudo que está embaixo, né? Eu chamo de Windows mental, né? Então, você tem um Windows mental com um monte de aplicativo bloqueando você de aprender. Então, muitas pessoas vai no Google, como estudar física, como estudar matemática, né? Ou no YouTube. E aí tem várias dicas, tem várias estratégias. Só que
Isso é um sintoma. A causa do cara não aprender física, não aprender matemática, é o emocional. É esse bloqueio que o cara tem, que às vezes ele nem sabe, mas às vezes aconteceu lá na época que ele estava na escola. Por exemplo, eu não gostava de escrever redação. Por quê? Porque eu tinha um bloqueio. Numa aula de português, que eu fui zombado pela turma, eu tinha aquele bloqueio. Aí eu não aprendia português, não aprendia redação. E aí, quando eu tirei esse bloqueio, eu desinstalei esse aplicativo mental que estava bloqueando a minha cognição e eu comecei a render mais nos estudos. Né? É como se eu tivesse com uma Ferrari, só que com o freio de mão puxado. Aí eu soltei o freio de mão da Ferrari, eu decolei nos estudos. Né? E talvez possa estar acontecendo, pode estar acontecendo essa mesma coisa com você. Aí você está buscando, está trocando de plataforma de estudo, está trocando de cursinho, está buscando uma fórmula mágica para passar em medicina e não existe. Você tem que olhar para a base, né? Você tem que olhar para o teu cérebro, o funcionamento do cérebro. Quando você entende o funcionamento do cérebro, você começa a ter muito mais resultado nos estudos. Você começa a render mais nos estudos, né? E aí você começa a ver os resultados que aconteceu. Passar em medicina em 60 dias, né? A pessoa começando do zero, passando em 55 dias, 57 dias eu tive uma aluna minha, que é o que acontece no concurso público. No concurso público é comum isso, né? Tu pesquisar depois no YouTube, aprovado na Polícia Civil estudando 32 dias. Aprovado na Polícia Federal estudando 48 dias. Isso é comum no concurso público. Só que vestibular de medicina, que é muito mais fácil do que o concurso público, não é comum. O cara demora 5 anos, demora 20 anos até passar em medicina, né? Por quê? Porque às vezes o cara desiste, né? O cara vai fazer enfermagem, tem filhos, trabalha, aí depois de 20 anos o cara me conhece, né? E vê, pô, mas olha esse cara aí, olha que ousadia dele falar que é possível passar em 60 dias. Aí o cara, pô, mas faz sentido o que ele tá falando, né? Parece meio que é loucura, mas aí o cara vê uma live minha, vê uma aula, vê um vídeo, vê 2 vídeos, o cara, pô, mas é verdade o que ele tá falando, né? Faz sentido o que esse cara tá falando. Aí ele começa a ver, né? E aí começa a ver os depoimentos dos meus alunos e começa a ver, pô, faz sentido o que esse cara tá falando, né? Pô, tem um pouquinho de sentido nessa loucura aí. Então, assim, tem várias pessoas que criticam, né? Tem muita crítica, haters, né? Só que eu fico feliz, né? Quanto mais haters, melhor, né? Porque inseto não ataca luz apagada, né? Quanto mais haters, é sinal que eu tô no caminho certo, né? Então, assim, tem a galera da fisioterapia, tem a galera da nutrição que vem e, pô, cara, mas eu não queria estar fazendo fisioterapia, eu não queria estar fazendo nutrição, eu queria estar na medicina. Aí eu pergunto, tá, mas por que tu foi fazer fisioterapia? Ah, eu fui fazer fisioterapia porque medicina era muito difícil, porque medicina eu não ia conseguir. Tá, mas quem falou que não, você não ia conseguir? Não, mas é que eu fiz 3 anos de cursinho e não consegui, né? Por que não conseguiu? Porque tu estudou com uma metodologia ineficaz, é que nem você pegar um Fusca, né? O Fusca é a Ferrari, né? O Fusca vai demorar anos, né? E esse Fusca pode quebrar. Só que você tem aqui uma Ferrari, um computador super potente, só tem que saber usar ele. E a neurociência é como se fosse um manual, né? Um manual. E o método atletamente é a interpretação desse manual. É o passo a passo da interpretação desse manual. Então a neurociência é o manual do cérebro e o método atletamente é a interpretação, né? Porque o cara não vai saber inglês, não vai saber interpretar a neurociência. E aí o método atletamente interpreta e diz, ó, tem que fazer o passo 1, o passo 2, o passo 3, o passo 4. E aí você passa em medicina. Aí eu tenho uma garantia para os meus alunos. Que garantia é essa? Se ele não passar em medicina, eu devolvo todo o dinheiro dele. Essa é a garantia que eu dou para os meus alunos. Né? Promessas extraordinárias que requerem provas extraordinárias. Tu pode prometer. Até papagaio fala na internet hoje, só tu tem que provar. Né? Então eu dou essa garantia para os meus alunos. Se tu não passar, eu devolvo todo o teu investimento. Até o momento, até hoje, né? Hoje é dia 17, né? Dia 17 de maio, o momento que eu estou fazendo essa live. Até o dia de hoje, 100% dos meus alunos que aplicaram linha por linha do meu método estão na faculdade de medicina. Não é 99, não é 90, não, é 100% deles estão na faculdade de medicina. Né? Então, para tu dar uma garantia dessa para os teus alunos, tu tem que acreditar, né? Por que eu dou? Porque eu acredito no método, né? Então, tu vê um cursinho aí. No dia da matrícula, ele fala, ó, tu não vai conseguir passar de primeira, ó. Vai demorar 3 anos, não tem expectativa. Aí o cara, pô, mas demora 3 anos mesmo, né? Então, tá tudo bem, né? Demora todo esse tempo, tá tudo bem, né? Aí o cara começa a procrastinar, começa a não estudar, né?
Ah, o Henrique falou, acho incrível uma pessoa que aprendeu do zero e compartilha seu conhecimento. Obrigado, meu querido, obrigado. Então, assim, essa questão eu demorei muito tempo, tá? Eu fiquei com muito medo de começar isso, né? Por quê? Porque tem muita crítica, né? Então, tem pessoas que me chamam de coach, picareta, charlatão, né? Então, assim, tem muitas pessoas que me criticam, que me zombam na internet. Então, eu fiquei com muito medo que acontecesse isso, né? Só que, assim, o primeiro depoimento que eu recebi, cara, não tem preço, não tem preço. A pessoa do absoluto zero, pensando em desistir, e o meu método ter ajudado essa pessoa, ela gravar um vídeo para mim, falando, olha, você salvou a minha vida, eu estava pensando em desistir, eu ia fazer enfermagem, eu ia fazer fisioterapia, e você me ajudou a passar em medicina, eu vou ser a primeira médica da minha família, eu vou poder mudar a condição de vida dos meus pais, eu vou poder dar uma casa boa para os meus pais. Então, isso mexeu demais comigo, sabe? E aí teve muito aluno aprovado. Foi aprovado, 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 aprovado. E aí isso mexeu comigo. Falou, cara, não importa os haters, não importa as críticas, eu vou ajudar essas pessoas que vieram de baixo a passar em medicina, sabe? E aí eu sabia que iam me criticar, eu sabia que eu ia virar meme na faculdade de medicina, mas eu falei, cara, eu vou ajudar essa galera, né? E assim, não tem dinheiro que pague isso, né, cara? Não tem, né? É, tipo assim, é uma coisa que não tem como, né? Não tem nem como explicar, né? Mas assim, eu conversei agora, domingo, né? Domingo eu já conversei com outro aluno, cara, que veio da periferia, entendeu? Ele queria psicologia, a família dele falou, não, faz psicologia, né? Medicina acho que não é para você, medicina é para rico, como é que vai trabalhar? Um monte de aplicativo, sabe? Né? Faz isso, faz aquilo, né? Então, assim, a família do cara falou isso. E eu cheguei para ele, não, tu não vai fazer psicologia, tu vai fazer medicina. Anota aí, ano que vem tu vai estar na faculdade de medicina. E ele está na faculdade de medicina. Eu prometi, eu cumpri o que eu havia prometido para ele ano passado. O cara está na faculdade de medicina, da veio da periferia. A família não acreditava nele, nem ele acreditava nele. Eu falei, não, cara, tu vai chegar lá. Então, assim, e daí eu pergunto para ele, cara, qual que era a tua motivação? Pô, cara, passar em medicina e dar uma casa melhor para meus pais. Eu queria dar uma casa, eu quero fazer os 6 anos de medicina, vou me dedicar, vou me esforçar e depois eu quero dar uma casa para os meus pais. Eu quero dar uma condição de vida melhor para meus pais. Então, pô, isso daí não tem preço, né? Isso daí é muito poderoso, né? Porque assim, só quem viveu na periferia, em bairro periférico, morou em casebre, não dá nem para chamar de casa, em casebre, caindo aos pedaços, né? Só quem viveu, só quem passou por isso vai entender, né? Tem muitas pessoas, dinheiro não é importante. Já passou fome? Né? Talvez aquela pessoa que nunca passou fome pode falar isso, dinheiro não é importante. Mas o cara que já passou fome, que foi para a escola com roupa de doação, com tênis rasgado, né, que passou fome, que passou frio, essa pessoa sabe o que é você vencer na vida através dos estudos, né? Você vencer na vida honestamente por meio dos estudos. Então, por mais que existem muitas críticas, né? Até hoje tem bastante críticas, tanto no... Assim, todo dia tem alguém me criticando, né? Mas, apesar de tudo isso, eu sei que eu estou no caminho certo, que eu sei que eu estou ajudando as pessoas, né? Então, se eu ajudar uma pessoa... Lá no começo eu pensei assim, cara, se eu ajudar uma pessoa, cara, já tá valendo. Né? Eu ajudei várias pessoas, né? Então, assim, a medicina é sobre isso, né? Se você escolheu medicina, você escolheu medicina para quê? Para ajudar outras pessoas, né? O dinheiro, o salário, a casa, o carro, as viagens, isso é uma consequência, né? O foco é sempre ajudar as pessoas. E quanto mais pessoas você ajuda, mais dinheiro você ganha, né? Isso é incrível, tá? E só falando para vocês, pessoal, não tem vagas para o método Atleta da Mente, tá? Que é a minha metodologia de estudos, não tem vagas, está lotada a turma, tá? Mas acompanhe os conteúdos aí, eu vou fazer vários conteúdos gratuitos nas próximas semanas. Todos os dias a minha equipe posta vários conteúdos, né? São vários vídeos que a minha equipe posta em todas as minhas redes, né? Eles postam aí para ajudar vocês de forma 100% gratuita. Então aproveitem aí esse conteúdo para abrir a mente de vocês, né? E mudar essas crenças limitantes que a escola implementou aí na cabecinha de vocês para que vocês não vençam na vida, né? Porque para eles não é interessante você ter um diploma de médico, é interessante que você fique sem diploma para eles poderem pagar uma miséria no final do mês, tá? Então tem essa lógica aí que para eles não é interessante eu sair de empacotador de supermercado, né? Sair lá do trabalho que eu ganhava uma miséria, por mesmo que eu postei nos meus stories, né? A minha carteira de trabalho eu ganhava R$ 270, trabalhava que nem um camelo, né? Trabalhava muito.
e ganhava R$ 270 no mercado empacotando sacolas, né? Então, para eles, isso não é interessante me ver na faculdade de medicina com diploma, né? Para eles, o que é interessante é eu continuar lá embaixo, na base da pirâmide, né? Ó, tem um comentário aqui que é bem interessante, tá? Tamires. A Tamires fala o seguinte: ano de Enem. Comecei a estudar desde agora. Vírgula. Presta atenção no que ela falou. E desejo muito tirar a nota necessária, tá? Então, assim, Tamires, aí vem um erro. Qual que é o erro no comentário dela? Qual que é o erro no comentário da Tamires? A nota. A nota, ela pode variar. Todo ano a nota muda do Enem, tá? Todo ano a nota do Enem vai mudar. Por quê? Porque a nota do Enem, ela é baseada na teoria da resposta ao item. Então, depende muito dos milhões de pessoas que vão fazer o Enem. Pode ser que tenha um ano que a prova é mais fácil e aí a nota é maior. Pode ter um ano que a nota é mais baixa porque a prova é mais difícil. Então, assim, se você vai pela nota, você vai ter uma gangorra emocional, porque você não está focando na aprendizagem, na memória, no controle emocional. Você não vê o estudo até o Enem como um desafio. Léo, não entendi nada. Tudo bem, vou dar um exemplo. Vou dar um exemplo hipotético aqui. Eu trabalhei com academia, né? Para quem não me conhece, eu fiz educação física antes, fiz 2 anos de educação física, 3 anos, na verdade. Cancelei a matrícula porque eu tinha o sonho de ser médico. Quando eu trabalhei 6 anos com academia, o que acontece? As pessoas que menos tinham resultado na academia eram as pessoas que focavam no resultado. Então, esse sujeito, ele não ia na academia para desenvolver o hábito de ir na academia, ou seja, fazer aquilo porque ele gosta, porque ele tem prazer, porque ele quer melhorar a saúde dele, para que ele quer ter mais disposição. Não. Esse cara, ele ia na academia porque ele queria emagrecer. Ele queria ter o resultado, o emagrecimento. Então, ele ia na academia, subia na balança. Pô, Léo, vim uma semana na academia e perdi só 100 gramas. Tem alguma coisa errada. Aí, na outra semana, perdi só 200 gramas. Tem alguma coisa errada comigo. E aí, esse cara, como ele não via resultado, ele ia 30 dias na academia, parava, ia um mês, parava 2. Ele ficava sempre nessa oscilação. Por quê? Não vejo resultado, então vou parar de fazer. Não tenho prazer, né? Vou na academia, não dá resultado, então vou ficar em casa mesmo, vou comer tudo errado mesmo. Sou burro, né? Não consigo emagrecer. A minha genética é ruim, Léo. Minha genética é ruim. Eu fui só 30 dias na academia. Faz 10 anos que eu sou sedentário, mas eu fui 30 dias e não consegui ter o resultado que eu queria. Não consegui perder 10 quilos. Então, veja bem. Essas eram as pessoas que menos tinham resultado. E as pessoas que tinham uma neuroassociação negativa com o fato da academia. Tá? E por que eu estou falando isso? Porque acontece a mesma coisa para quem estuda pelo Enem. A pessoa está focada na nota, ela está focada no número de acertos, está focada na nota da redação, ela não está focada no aprendizado, na memorização, no controle emocional. Porque, veja bem, a medicina, né? Para quem quer medicina, você vai passar em medicina pelo Enem. Tem mais 6 anos pela frente. Então, assim, ano que vem, você vai estudar ou para passar em medicina física, matemática, porque você estudou da forma errada, ou você vai estudar para a faculdade de medicina, anatomia, fisiologia, histologia, bioquímica. Alguma coisa você vai estudar ano que vem. Ou desistir, né? Então, assim, agora é o momento ideal para você desenvolver habilidades. Que a habilidade é a principal para você ser um médico de sucesso. A aprendizagem, memorização, controle emocional. Então, quando você encara o Enem como um desafio para você de eu preciso aprender, eu preciso memorizar, eu preciso ter controle emocional porque eu vou estudar pro resto da minha vida, fica muito mais leve. Você tira o foco do resultado e você começa a focar no processo. Porque se você quer emagrecer, você não pode pensar em subir na balança, você tem que pensar, não, quando eu for no mercado, em vez de eu comprar uma barra de chocolate, eu vou comprar um brócolis. Em vez de eu comprar refrigerante, eu vou comprar água mineral. E aí você vai criando hábito, 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 e a consequência disso vai ser o quê? Vai ser o teu emagrecimento. Porque todo dia você vai na academia e você tem prazer naquilo. Porque você não está indo pelo resultado, você está indo porque você gosta daquilo. Você gosta de estudar, você gosta de fazer provas, você gosta de fazer redações e errar, porque é normal você errar no começo. E aí você tem muito mais prazer, você tem muito mais regulação emocional. Então, esse comentário da Tamires
ela é uma super candidata a ser reprovada no Enem e ano que vem tá estudando de novo. Porque ela não focou no processo e focou na nota, focou no resultado. Então fica aí o conselho para vocês, tá? A tua vida vira uma gangorra emocional. Vira uma gangorra emocional, né? Faz sentido para vocês, pessoal? Comenta aqui para mim se faz sentido. Ó, o Lucas falou o seguinte: eu já sonho com a medicina há 10 anos. Passei por outros cursos e, através da sua história, decidi lutar e me preparar para a medicina. Parabéns, Lucas. Parabéns. Tem que ter muita coragem para fazer isso, tá? Ó, a Rosângela falou, totalmente, perfeito, isso aí, tá, pessoal? Então, assim, fica a dica aí para vocês, não foquem na nota, foquem no processo, a aprendizagem, tá? Conhecimento é poder, o superpoder é a aprendizagem, tá? Todo conhecimento que vai ser cobrado no Enem tem no Google. Todo conhecimento dos 6 anos de medicina tem no Google. Qual que é a diferença de quem passa em medicina e quem não passa em medicina? Qual que é a diferença da pessoa que tem acesso ao Google e o médico? O médico, ele tem a aprendizagem. Ele aprendeu, ele memorizou aquilo. Quem passa em medicina é a mesma coisa. O cara aprendeu e memorizou. Tá? Ó, a Rosângela. Vamos bater palmas para a Rosângela. Já dei baixa no cursinho, saí ontem. Vamos bater palmas, pessoal. Bota palmas aqui para a Rosângela. Vamos lá, vamos bater palmas para ela. Isso aí, querido, isso aí. O cursinho não serve para nada, só para dar dinheiro pro dobro, tá? Isso aí, perfeito. Então, assim, pessoal, e quem tá me assistindo aqui pelo meu canal no YouTube, né? Não deixe de se inscrever aqui no canal, tá? Deixa um comentário de vocês para o YouTube entender que esse é um conteúdo importante, tá? Então, sempre deixa um comentário aqui, se inscreva e até mais, pessoal. Tchau, tchau.